E quando eu falei antes que se a gente pensava que a degradação já tivesse acontecido full, né, total, completa, com a queda de Adão e Eva, mas aí nós logo entendemos o seguinte: Adão, apesar de caído, ele tinha consciência do seu pecado e ele não tinha o que vai ter agora um descendente desse, esse Lameque. Esse Lameque. E quando você vê, Lameque é o sétimo depois de Adão, na linhagem de Caim. É o sétimo depois de Adão, na linhagem de Caim. Nós vamos ver depois, no capítulo 5, nós vamos encontrar Enoque, que é o sétimo depois de Adão, mas da linhagem de Sete, que é a outra linhagem. Adão vai ter depois um outro filho, e a partir desse filho vai ser enfocado o nome do Senhor. Então, quando nós vemos isso, e o Senhor não faz as coisas, as contas à toa, né? 7 e 7. E o que acontece com Lameque? É a história mais terrível e mais absurda e mais lamentável que pode acontecer. E o que acontece com Enoque? A história mais bela, a história mais piedosa, a história com o destino mais belo que a gente possa imaginar. Porque Enoque vai ser trasladado para o céu. Mas nós vamos chegar em Enoque depois. Vamos ver um pouco de Lameque aqui, porque Lameque vai, então, potencializar o pecado. Ele vai multiplicar o seu pecado por 70, se a gente puder falar assim, né? Porque a primeira coisa que acontece, ele toma duas mulheres para si. No versículo 19, tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Então, o costume de ter mais de uma mulher, a poligamia, foi inaugurada também por Lameque, por um descendente de Caim. Olha só, essa descendência, essa linhagem, só trouxe problema, só trouxe estrago. Uma linhagem maldita. Então, esse costume, daí você vai ver desenvolver esse costume, você vai chegar ao rei Salomão com 1000 mulheres. 1000 mulheres. Então, o que é isso? A degradação do homem, ela não tem freio. Depois que ela começa, é que nem quando eu andava de carrinho de rolemã, aqui em Limeira, tem um bairro que quando eu fui morar nesse bairro, não tinha quase casa nenhuma, era um bairro novo, tudo asfaltado. Então, eu e a garotada de amiguinhos lá, a gente fazia os carrinhos de rolemã, e saía, mas desembestiado, não tinha nem como parar, não tinha freio, porque tinha descidas muito boas, né? E aquilo corria, que era uma coisa. Então, era muito fácil machucar, capotar, bater a cabeça, passar com a mão, porque você tem que dar impulso, assim, no desespero de ganhar do coleguinha, você dava impulso, e de repente você descuidava, os dedos passavam por baixo da rolimã, no dia seguinte estava com o dedo desse tamanho, assim, né? Tinha um colega que eu lembro que ele chegou numa esquina, não tinha como parar, e veio uma carreta. Esse menino deitou para trás do carro e passou embaixo da carreta. Atravessou por baixo da carreta e não tinha como parar. Então, assim foi a degradação do homem. Está degradando cada vez mais. Às vezes a gente pensa assim, não, vamos protestar contra não sei o quê. Amigo, você vai ter uma carreta na sua frente. Você não pode parar essa carreta. Você tem que cuidar da sua vida. Isso sim. Da sua piedade, da sua vida, da sua moralidade. Não queira mudar, porque o mundo não vai mudar. O mundo vai de mal a pior. Vai de mal a pior. Eu estava lembrando de uma vez um irmão disse, ele falou assim, Enoque andou tanto com Deus e foi tão longe no seu caminhar junto a Deus, que um dia Deus virou para ele e falou assim, Enoque, agora que nós já estamos mais perto da minha casa do que da sua, por que você não fica? E é basicamente isso, né? O andar com Deus é cada vez mais se aproximar do nosso destino, que é a presença do Senhor. Então eu pergunto agora aos que estão me ouvindo aqui, qual é o seu destino? Qual é o seu desejo nesta vida? Qual é a sua meta a se cumprir? É aquela de Lameque, ter duas esposas, ser um grande magnata do agronegócio, ser um grande músico e artista no meio cultural,
ou ser um grande tecnólogo, tecnologias, desenvolver grandes tecnologias? Ou será que o seu desejo, a sua meta é andar com o Senhor? Porque não fala nada daqueles que andaram no caminho de Caim, porque eles andaram para viver neste mundo, eles fizeram tudo para assegurar uma vida confortável neste mundo. Mas a linhagem de Sete, que significa, no filho dele, Enos, né? Fraco, humilde, não é a linguagem do mundo isso. O mundo quer gente poderosa, gente forte, gente inteligente, que faça coisa, que desenvolva, né? Grandes empreendimentos. Mas não era a linhagem de Sete. Pelo contrário, eles tinham sempre em mente que haveria um juízo. Que viria um juízo. Sempre em mente isso. O nome que Enoque dá ao seu filho tem a ver com... Ele morrerá antes do juízo, antes do dilúvio, alguma coisa assim. Então não saía da mente deles que Deus ia julgar o mundo. E não pode sair da mente de um cristão que Deus irá julgar o mundo. As coisas que agora existem serão destruídas pelo fogo, fala Pedro. Né? As obras que ora existem se queimarão. Todas as obras se queimarão. A Mona Lisa vai queimar também, tudo vai queimar. Tudo que existe de maravilhoso que o homem construiu nesse mundo vai ser destruído. Não fica nada aqui, não vai ficar nada aqui. Então, que pessoas devemos ser, né, em santa piedade, de andar cada vez mais juntamente com o Senhor nesta terra. Agora, avalie então sua vida. O que você está construindo é para ficar para quem? Claro que nós temos que trabalhar, nós temos que construir, nós temos que dar o melhor de nós para sustentar nossas famílias, mas todos esses homens da linhagem de Sete, eles tinham famílias também, eles não eram ermitões, morando numa caverna, meditando o dia inteiro, como se fossem monges, nada disso. Enoque foi tirado da terra na sua meia-idade, olha, um homem de meia-idade, ele estava com só 365 anos. Essa era a meia-idade daquele tempo. Alguém poderia falar assim, nossa, que judiação, Enoque, olha, ele podia ter feito tanta coisa, né? Ele fez apontar para Cristo que um dia, pode ser agora, a qualquer momento, irá nos tirar da terra para nos colocar junto dele no céu. Essa é a esperança do cristão. E essa esperança deveria estar o tempo todo diante de nossos olhos para não sermos iludidos por este mundo e pelas promessas desse mundo. Então, pense outra vez, se você crê em Jesus Cristo, já tem a sua salvação assegurada. Eu estou falando da segunda parte do filme. A primeira parte do filme é que você já deveria ter crido em Cristo, porque a morte está aí rodando, está rodeando, né? Querendo levar cada vez mais. Nós vemos isso o dia todo nos jornais aí, as estatísticas, né? Mas pense nisso. O que você está fazendo aqui tem que ser tendo em vista aquele momento quando as pessoas procurarão por você e não acharão. E não acharão.